Hora dos gols pelos campeonatos estaduais. Começamos pelo clássico Flamengo e Vasco, debaixo de muita chuva no Maracanã. O goleiro Martim Silva lançou a bola para Rodrigo, mas não contou com a poça d'água. Alexandro aproveitou. 1-0 Flamengo. Com a forte chuva, a partida foi paralisada por 50 minutos. Com o jogo retomado, Gilberto de cabeça fez o gol de empate do Vasco, 1-1. Na segunda etapa, Guinha Azul derrubou Marcelo Cirino na área, pênalti. Alexandro cobrou e converteu. Final, Flamengo 2, Vasco 1. A liderança do Carioca é do Botafogo, que derrotou a Cabofriense. Sassá fez o gol da vitória, 1-0 Botafogo. Campeonato Paulista, com gols de Emerson Sheik e Paolo Guerreiro, o Corinthians abriu 2-0 contra o Capivariano. Cleiton diminuiu. Jadson deu um belo passe e Guerreiro fez mais um. E no fim do jogo, Fernando Lombardi cabeceou e reduziu outra vez. Final, 3-2 Corinthians. No Morumbi, o São Paulo venceu sem dificuldades o Marília. Evandro bateu de fora da área e fez o primeiro. Allan Kardec driblou o goleiro e ampliou. Na segunda etapa, ele mesmo fechou o placar. Final, São Paulo 3, Marília 0. O Palmeiras venceu fora de casa com um golaço. O zagueiro Vitor Hugo acertou uma bicicleta. Palmeiras 1, São Bernardo 0. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro garantiu a classificação para a semifinal ao vencer o América. Alisson e Leandro Damião fizeram os gols do jogo, 2-0. E o Atlético goleou o Tombense. Luan bateu na saída do goleiro, 1-0 Galo. Lucas Prato, de pênalti, ampliou. No último minuto, Luan fez mais um para o Galo, 3-0 placar final. Pelo Campeonato Gaúcho, o líder Grêmio venceu o Lajeadense por 2-0 e o Internacional derrotou o Veranópolis 1-0. E o domingo de emoções nos gramados é assunto para o comentário de Sérgio do Bocage. Foi um fim de semana de clássicos com predomínio dos rubro-negros, foi um final de semana de surpresas, de resultados normais, de definições e de muita chuva no Rio de Janeiro. Mas a gente começa falando do Campeonato Paulista, em que os grandes clubes se sobrepuseram aos adversários, o Campeonato Paulista ainda na primeira fase, e os grandes clubes liderando com folga, cada um o seu grupo. O São Paulo lidera o grupo 1, o Corinthians o grupo 2, o Palmeiras o grupo 3 e o Santos lidera o grupo 4 com facilidade. As 4 equipes já praticamente classificadas para a próxima fase. E aí sim o Campeonato Paulista poderá ter um pouco mais de animação e de motivação com os 8 primeiros colocados disputando a reta final. No Campeonato Mineiro, o Caldense é a surpresa. Caldense venceu nesse final de semana a equipe do RT por 1-0. E está na frente de Cruzeiro e Atlético Mineiro. As duas principais equipes de Minas dividem um pouco da atenção com a Copa Libertadores e, por conta disso, o Caldense se aproveita e está na liderança do Campeonato Mineiro. O Tombense fecha o chamado Grupo G4, que vai se classificar para também reta final do Campeonato Mineiro, fórmula de disputa um pouco semelhante São Paulo, Rio, Minas, todos estão assim. No Campeonato Gaúcho também não houve surpresa com as vitórias do Internacional e do Grêmio, e essas duas equipes lideram a primeira fase. Também deverão manter a tradição de seguirem na competição lutando pelo título. Uma das surpresas aconteceu no Campeonato Baiano, em que o Vitória foi eliminado pelo Colo-Colo. E com isso o Bahia, ao que parece, vai manter uma tendência de favoritismo na reta final do Campeonato Baiano, que já está nas semifinais. Colo-Colo e Vitória da Conquista será uma das semifinais e a outra reunindo Juazeirense e Bahia. Falando dos clássicos, tivemos em Pernambuco, na Arena Pernambuco, o Náutico enfrentou o Sport. E aí foi a primeira vitória rubro-negra. O Sport venceu por 2-0 e ficou numa boa posição no Campeonato Pernambucano. E por fim, o clássico dos recordes no Maracanã, Campeonato Carioca. Mais de 56 mil torcedores, o maior público
dos campeonatos estaduais nessa temporada do futebol brasileiro, 56 mil pessoas, em um temporal no Rio de Janeiro. O jogo ficou paralisado por 50 minutos, quase o jogo não continuou por conta da chuva, alagou o auditório, alagou o estacionamento do Maracanã. A polícia militar pediu para que o jogo continuasse porque o entorno do Maracanã, de tanta água, não tinha como esse público voltar para casa e, por conta disso, o jogo continuou, houve condição para isso. O Flamengo acabou vencendo o Vasco por 2-1 com 2 gols do Alexandro e o Botafogo foi quem se deu bem, venceu a Cabo Friense por 1-0 e é o novo líder do Campeonato Carioca.